Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diógenes. Nós estamos aqui em mais uma aula, nossa segunda aula da semana, né? Na realidade, a segunda aula da sétima semana do terceiro bimestre, certo? Isso mesmo, já são 7 semanas de aula, pessoal. É bastante dias de aula, né? Turma, o que nós iremos fazer, né? Nessa aula? Nós vamos, nesse exato momento, estar, né, trabalhando com vocês a questão sobre a adição e subtração entre duas frações. Ah, Diógenes, mas só que a gente já estudou isso lá no quinto ano. Quem estudou no Colégio Apoio, eu tenho certeza absoluta que estudou isso. Por que, Josh, você fala isso? Que tem certeza absoluta que a gente estudou isso? Porque a Helene e a Josi, elas sempre explicam, e a Ingrid também, a Késia, todas elas explicam adição, subtração, multiplicação e divisão entre frações. E se você veio de outra escola, provavelmente elas também explicaram. Mas só que nós, como nós estamos estudando fração, como a gente falou lá no início do sexto ano, né? O que é o sexto ano? O sexto ano é nada mais, nada menos que o conteúdo de todas as séries anteriores que vocês fizeram mais aprofundado. Então, nós vamos estar trabalhando aqui a adição e a subtração entre frações, na realidade, revendo com vocês e aprofundando um pouco mais, ok? Então, vamos lá? Olha, uma fração é uma ou mais parcelas de um todo que foi dividido em partes iguais. Desse modo, somá-las ou subtraí-las é um pouco diferente das operações que envolvem números inteiros. Fato, né, pessoal? Para a gente somar ou subtrair uma, duas ou mais frações, para a gente somar ou subtrair duas ou mais frações, não é a mesma coisa que somar ou subtrair números inteiros, números não fracionários, por exemplo. Somar 1/4 mais 1/2. Não é a mesma coisa que somar 4 mais 2. É totalmente diferente. Existem, pessoal, dois casos que nós vamos ter que somar ou subtrair. Somar continha de mais, subtrair continha de menos. Que nós vamos somar ou subtrair frações. Esses casos, a gente vai ter que olhar os denominadores. Como assim olhar os denominadores? Nós vamos olhar os denominadores, ok? A parte de baixo da fração. Lembre-se, o número que fica em cima do traço da fração é o numerador e o número que fica embaixo da fração é o denominador, ok? Então, nós vamos olhar os denominadores. Tem dois casos para a gente somar ou subtrair, fazer continha de mais ou continha de menos de frações. Quais são esses dois casos? Primeiro, quando os denominadores são iguais. Se os denominadores forem iguais, tem como a gente faz de uma forma. Se os denominadores forem diferentes, a gente fará de outra forma. Então, nós teremos que somar e, para somar ou subtrair duas ou mais frações, primeiramente, nós temos que verificar se os seus denominadores são iguais ou então se os seus denominadores são diferentes. Ok? Então, é isso daí. Para a gente verificar, né, para somar ou subtrair duas frações, nós vamos ter que olhar o denominador, a parte de baixo da fração. Se forem iguais, fazemos de um jeito.
se forem diferentes, fazemos de outro jeito, ok? Então, vamos ler o que a gente falou aqui. Existem dois casos de adição ou subtração de frações. O primeiro caso, né? O primeiro caso é o primeiro para aqueles objetos que foram divididos em uma mesma quantidade de partes, ou seja, divididos em denominadores iguais. E o segundo são aqueles que foram divididos em números diferentes de partes, isto é, possuem denominadores diferentes. Lembre-se que o número de partes de um objeto que foi dividido é representado pelo denominador. Desse modo, os dois casos de adição, no caso, ou subtração de frações, são frações com denominadores iguais e frações com denominadores diferentes. Foi o que a gente acabou de falar, né? Agora vamos ao primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Frações com denominadores iguais. Nós vamos somar frações com denominadores iguais. Para a gente somar frações com denominadores iguais, basta você conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Ou seja, falando a forma meio até que vulgar, né? Se a parte de baixo da fração for de duas ou mais frações que estiverem somando ou subtraindo, tenho duas ou mais frações, elas estão fazendo continha de mais ou menos, né? Se a parte de baixo dessas frações forem iguais, a gente conserva a parte de baixo da fração e subtrai ou soma a parte de cima. Isto é, conserva o denominador e soma ou subtrai os denominadores. Temos um exemplo aqui, ó. 6 terços menos 4 terços. Ó, é uma subtração entre duas frações. Uma vez que é uma subtração entre duas frações, primeira coisa que a gente faz, verifica se os denominadores são iguais ou se os denominadores são diferentes. Esses denominadores aqui, eles são iguais ou eles são diferentes? Eles são iguais. Então, você conserva o denominador. Qual é o denominador das duas frações? 3. Você conserva o denominador, que vai ficar... Aí conserva o denominador. Qual que é o denominador? 3. Conservou o denominador 3, não conservou? Aí, no caso, não é uma subtração? Você vai subtrair os numeradores. Conserva o denominador 3, você vai subtrair os numeradores. Quais são os numeradores no caso? 6 e 4. Então, vai ficar 6 menos 4. 6 menos 4, 2. 2 terços. 2 terços. Então, é o resultado. Denominadores e uma conta de mais ou menos de denominadores iguais. Conserva o denominador, no caso 3, e subtrai os numeradores. Vou pegar, no caso, 6 menos 4. 6 menos 4, 2. 2 terços. Ok? Porque conservou os denominadores que são iguais. Ok, pessoal? Agora, quando os denominadores são diferentes, aí a coisa é um pouquinho mais trabalhosa. Olhem aqui, nós temos esses denominadores. Ó, eu vou ler só para falar que eu não li o que está escrito. Porque tem aluno que fala, você coloca lá e não lê, Diógenes. Então eu vou ler, depois eu explico. Quando as frações possuem denominadores diferentes, é necessário encontrar outras frações equivalentes que possuam denominadores iguais. Ou seja, nesse caso eu tenho uma adição e subtração
envolvendo frações com denominadores diferentes. Olhem aqui. Eu tenho 10 quartos mais 12 quintos menos 3 sextos. Uma adição e subtração também com frações com denominadores diferentes. Adição e subtração com denominadores diferentes. Para a gente somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, nós vamos ter que encontrar frações equivalentes a cada uma. Isto é, vou ter que encontrar uma fração equivalente a 10 quartos, uma a 12 quintos e uma equivalente a 3 sextos, que tenham o mesmo denominador. Isto é, as frações equivalentes a cada uma vão ter que ter o mesmo denominador. Tá. Mas vamos ao fato. Como fazer isso, né? Como somar e subtrair essas frações? Gente, não é difícil. Mas vocês têm que manter o foco aqui. Porque vocês vão utilizar, vocês já aprenderam isso. Ah, eu não aprendi. Que bom, tá na hora de aprender. Então, vocês vão fazer a adição, subtração. Primeiro, eu dividi isso daqui em passos. O primeiro passo, você vai pegar os denominadores e tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Eu não vou ler isso daqui não, porque a forma que eu estou explicando, eu acho que vocês vão entender melhor. Então, olha, vocês vão pegar os denominadores. Quais são os denominadores? 4, 5 e 6. Ok? E vão tirar o mínimo múltiplo comum. Diógenes, mínimo múltiplo comum. Sim, a gente já estudou esse ano e vocês também estudaram lá no ensino fundamental 1. Se eu não me engano, no 4º ano. Então, nós vamos ter que encontrar o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Quais são eles? 4, 5 e 6. E os numeradores? Por enquanto, não vamos fazer nada com eles, não. Ok? Então, vai ficar 4, 5 e 6. 4, 5 e 6, tirar o mínimo múltiplo comum. Vamos verificar se tem algum desses números que são divisíveis por 2, né? Mínimo múltiplo comum, não preciso explicar, todos vocês já estudaram isso, então, inclusive esse ano, né? 4 e 6 são divisíveis por 2. Por que são divisíveis por 2? Porque todo número par ele é divisível por 2. Então, 4 e 6 eles são divisíveis por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Quais são os nossos próximos números? 2, 5 e 3. Dentre esses números, tem algum aqui que é divisível por 2? Tem o número 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2, 1. O 5 é divisível por 2? Não. Desce ele. O 3 é divisível por 2? Não. Então, ficou 1, 5 e 3. Tem algum aqui que ainda é divisível por 2? Não. E por 3? Tem. Qual que é o divisível por 3? O próprio 3. 1 não é divisível por 3, desce. O 5 não é divisível por 3, desce. 3 dividido por 3, 1. Ficou 1, 5 e 1. O 5 ele é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 5 ele só vai ser divisível por 5. 5 dividido por 5, né? 5 dividido por 5, 1. Então, olha aqui embaixo, ficou 1, 1 e 1. Quando nós concluímos o mínimo múltiplo comum? Quando tudo aqui embaixo fica igual a 1, né? Pronto. Olha os fatores primos que nós encontramos. Quais são eles? 2, 2, 3 e 5. Então, nós vamos multiplicar
O 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, 60 é o resultado da multiplicação desses fatores primos aqui, ó. Ok? Deu 60. Ok, encontramos o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 6? 60. Gente, esse mínimo múltiplo comum, ele vai assumir o novo denominador. Ele será o novo denominador de cada uma dessas frações. Como assim, Diógenes? Olha, reescrever, o segundo passo, reescrever as frações com um novo denominador, deixando o espaço do numerador para os números que vão ser encontrados no passo seguinte. Ou seja, eu vou reescrever essas frações com denominadores equivalentes ao valor do mínimo múltiplo comum. Então, o valor do mínimo múltiplo comum que a gente encontrou, na realidade, será o valor do nosso novo denominador. Qual é o mínimo múltiplo comum? 60. Então, olha, no lugar do 4, 5 e 6, que eram os denominadores antigos, nós vamos colocar o valor do mínimo múltiplo comum. Qual é o valor do mínimo múltiplo comum? 60. Ok? O valor do mínimo múltiplo comum aqui é equivalente a 60. Tá bom. Trocamos os denominadores diferentes por 3 denominadores iguais, que foi o valor do mínimo múltiplo comum. O lugar dos numeradores, nós vamos preenchê-los no passo 3. O passo 3 está aqui, ó. Gente, eu vou ler, mas só que depois eu vou explicar do meu jeitinho, ok? Encontre os numeradores da nova fração, das novas frações, né? Para isso, o seguinte cálculo deverá ser feito. Para encontrar o numerador da primeira fração, divida o MMC pelo denominador da primeira fração e multiplique pelo resultado, o seu resultado pelo numerador. O resultado obtido por esse cálculo será o numerador da primeira fração, que possui denominador igual ao MMC. Repita o procedimento para todas as frações presentes na soma ou subtração. 10 quartos mais 12 quintos menos 3 sextos é igual a 150 dividido por 150 centavos mais 144 centavos menos 30 centavos. Observe-se que o numerador da primeira fração é 150, pois 60 dividido por 4 é 150. É 15, perdão. É 15. E 15 vezes 10 é 150. Repita o procedimento para cada fração separadamente. 60 dividido por 5, 12. 12 vezes 12, 144. O numerador da segunda fração. Por fim, 60 dividido por 6, 10. 10 vezes 3, 30. Logo, os numeradores ao lado direito da igualdade, em que a ordem são 150, 144 e 30. Alguns de vocês já devem ter entendido um pouco como que se faz. Outros, não. O terceiro passo que nós iremos fazer aqui, pessoal, será encontrar os valores dos numeradores que nós não tínhamos aqui do segundo passo. O segundo passo, encontramos o valor do numerador igual, né? Então, ó, tiramos o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum vai ser o valor do nosso novo denominador. Ok. Mas nós não temos o valor dos nossos novos numeradores. Para encontrar o valor dos nossos novos numeradores, o que a gente vai fazer? Primeiro, ó, eu vou pegar o numerador atual
dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador antigo. Como assim? Qual é o denominador atual? Que está lá que a gente não tinha um denominador. 60. Então, vamos encontrar o numerador da primeira fração aqui. Então, vai pegar 60 dividido por 4. Eu vou pegar o denominador atual e dividir pelo denominador antigo. 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá quanto? 12. Então, o resultado de 60 por 4 é 12. O resultado dessa divisão eu vou pegar e multiplicar pelo numerador. O resultado de 60 dividido por 4 não é 12? Eu vou pegar o 12 e vou multiplicar por 10. 12 vezes... Opa, perdão, 15, né? 60, desculpa, pessoal, é 15. 60 dividido por 4 é 15. É 60 dividido por 5 que é 12. Desculpa. 60 dividido por 4, 15. Aí eu vou pegar o 15 e vou multiplicar pelo numerador lá em cima. Qual é o numerador? 10. Então, vai pegar 15 vezes 10. 15 vezes 10, 150. Esse resultado vai ser o numerador da primeira fração. Então, qual é o resultado do numerador da primeira fração? 150. Então, a primeira fração ficou 150 centavos. Mais a segunda fração. Vamos repetir esse mesmo processo com a segunda fração. Vamos pegar o 60 e dividir por 5. Agora sim, 60 dividido por 5, 12. 60 dividido por 5 dá 12. O resultado dessa divisão eu vou multiplicar pelo numerador. Então, 60 dividido por 5 não é 12? Eu vou pegar o 12, que é o resultado da divisão, e multiplicar com o numerador lá em cima, que também é 12. Então, vai ficar 12 vezes 12, 144. 144 60 Ok? Agora, está na hora de encontrar o último denominador. Eu vou pegar o 60 e vou dividir pelo 6. Denominador atual dividindo pelo denominador antigo. 60 dividido por 6, 10. Ok? 10. 60 dividido por 6, 10. O resultado da divisão eu vou multiplicar pelo numerador. 60 dividido por 6 não é 10? Então, eu vou pegar 10 e multiplicar por 3. 10 vezes 3, 30. Então, as novas frações são 150 centavos, 144 centavos, mais 144 centavos, menos 30 centavos. Pronto. O terceiro passo era completar os denominadores, ok? Os numeradores. Completamos. O quarto passo. Olha, eu nem vou ler aqui, porque o quarto passo é muito fácil. O quarto passo, os denominadores não ficaram iguais? Sim, os denominadores, as três frações ficaram iguais. Então, é só somar e subtrair os numeradores e conservar o denominador. Porque no primeiro caso lá, de soma e subtração por frações com denominadores iguais, bastava conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores, não é? Então, conservamos o denominador, que é 60, e vamos somar e subtrair os numeradores, perdão, que são 150 mais 144 menos 130. Conservamos os 60 e vamos somar e subtrair isso daqui. Então, vai ficar 150 mais 144 menos 30. Ó, 150 mais 144 menos 30 sobre 60.
150 mais 144. 294. 294 menos 30. 264,60. Está aqui o resultado. Ok? Então, como resolver uma adição e subtração com denominadores diferentes? Recapitulando rapidão aqui, pessoal. Primeiro, você vai encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes. Encontrou o mínimo múltiplo comum, você vai substituir esses mínimos múltiplos comuns pelos denominadores das frações antigas. Está na hora de, depois que substituiu, vai estar na hora da gente estar encontrando os novos numeradores. Para encontrar os novos numeradores, nós vamos pegar o 60, dividir pelo, ou vamos pegar o denominador atual, dividir pelo denominador antigo. O resultado dessa divisão nós vamos multiplicar pelo numerador antigo, ok? Fazendo isso por todas as frações envolvidas, você vai verificar que vai virar uma adição ou subtração com denominadores iguais. Aí conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Ok? É assim que se faz uma adição, subtração com denominadores diferentes. Mas eu passei um exemplo. Lúcio comprou uma pizza pequena. Em seu primeiro momento, ele comeu a metade da pizza. Posteriormente, conseguiu comer mais um pedaço equivalente à sexta parte da pizza. Qual fração representa a quantidade total de pizza que ele comeu? Então, vamos lá. O Lúcio, ele comeu a metade da pizza. Qual é a metade da pizza? Que fração que representa 1/2? 1/2. Certo? Depois ele foi lá e comeu mais um pedaço que equivale à sexta parte. Então, o total que ele comeu vai ser 1/2 mais 1/6. Ok? Porque primeiro ele comeu a metade da pizza, depois ele comeu o equivalente a 1/6 da pizza. Ok? Então, olhem aqui. O Lúcio, né? Ele comeu, basta observar que ele comeu a metade da pizza, representada por 1/2, e a sexta parte, representada por 1/6. Somando essas frações, teremos a quantidade ingerida por Lúcio. Isto é, vamos ter que somar 1/2 mais 1/6. Gente, para a gente somar 1/2 mais 1/6, 1/2 mais 1/6, nós vamos ter que verificar o seguinte. Se os denominadores são iguais, ou se os denominadores são diferentes. Se os denominadores são iguais, ai, que bom, né? Aí é só somar e pronto. Né? Soma os numeradores e conserva o denominador. Mas não. Os nossos denominadores aqui, eles são diferentes. Como os nossos denominadores são diferentes, nós vamos ter que fazer primeiro passo, encontrar o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Quais são os denominadores? 2 e 6. Então, nós teremos que encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6. 2 e 6, pessoal. Vamos encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum de 2 e 6. 2 e 6 são divisíveis por 2, então dá para dividir os 2 por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Entre 1 e 3, tem algum aqui que ainda é divisível por 2? Não. O 3 é o número primo. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. 1 e 1. Pronto. Finalizamos o nosso mínimo múltiplo comum. Agora é só somar, ó. Somar não, multiplicar os fatores, né? 2 vezes 3, 6. Encontramos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6? É o próprio 6, ok? Então,
vai ficar 1/6 mais 1/6, que equivale, ó, vamos reescrever essas frações, substituindo os denominadores 2 e 6 pelo valor do mínimo múltiplo comum. Qual é o valor do mínimo múltiplo comum? 6. Ó, no lugar do 2 aqui colocamos o 6, no lugar do 6 continuou o 6. Mas nós não temos o valor do numerador, ok? Nós não temos o valor dos numeradores. Para nós encontrarmos os valores dos numeradores, nós vamos ter que pegar o denominador atual, dividir pelo denominador antigo. O resultado nós vamos multiplicar pelo numerador. Como assim? Vamos pegar o 6 e dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. O 3 ele vai multiplicar com o numerador lá. Ó. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Vamos pegar o 6 e vamos dividir agora por 6. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 4. Então, vai ficar 1/6. Então, vai ficar 3/6 mais 1/6. Olhem aqui. Os denominadores não são iguais ou não são diferentes agora? É uma adição com denominadores iguais, não é uma adição com denominadores iguais? Então, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Quais são os denominadores? 6. Conserva o 6 e soma os numeradores, que é a parte de cima. Que vai ficar 3 mais 1, 4. 4/6. Então, o Lúcio comeu o equivalente a 4/6 da pizza. Isto é, se a pizza fosse dividida em 6 partes iguais, ele comeria o equivalente a 4 partes dessa pizza. Ok? Gente, olhem aqui. Essa é a nossa primeira aula de adição e subtração entre frações. Sempre, sempre, sempre. Alunos, não sei, por mais que tenha ensinado lá no ensino fundamental, aí muitos alunos, ai, professor, eu não lembro, ai, professor, eu esqueci. E alguns chegam a falar, ah, professor, a professora não ensinou. Gente, uma coisa eu falo, ensinou sim, talvez vocês não se lembrem. Mas, na aula de sexta-feira, na nossa próxima aula, eu vou passar mais exemplos e eu vou estar fazendo com vocês esses exemplos, ok? Espero que tenham entendido. Se vocês não entenderam, na aula de sexta-feira eu vou estar explicando mais exemplos, situações, problemas, exercícios também, envolvendo adições e subtrações com frações com denominadores iguais e diferentes, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima aula.